Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, parte 14, capítulo 159, Cyrus, eu odeio duendes. A cena mostrava um lugar de aparência antiga com os tijolos no chão estilhaçados. A perspectiva de Cyrus naquele momento era muito baixa, como se ele estivesse rastejando no chão olhando para cima, e seguindo aquele olhar, ele viu o feio Pettigrew, e também Lord Voldemort que parecia um demônio. Ele percebeu imediatamente que aquela era a cena que Harry tinha visto. Poderia ser que as intensas flutuações emocionais de Harry neste momento estejam me afetando? Cyrus se perguntou com certa desconfiança. Se houvesse algo nele conectado a Harry, só poderia ser o fragmento de alma de Lord Voldemort. Na obra original, sempre que Lord Voldemort experimentava intensas flutuações emocionais, Harry conseguia ver o que Lord Voldemort via. Agora parecia ser o contrário. Cyrus havia entrado na mente de Harry. No entanto, o que intrigava Cyrus era que ele claramente havia absorvido a alma de Lord Voldemort, mas essa conexão ainda existia por alguma razão desconhecida. O que não era um bom sinal, já que pensamentos e almas são os lugares mais privados de uma pessoa. Felizmente, a oclumência de Cyrus era muito poderosa, o suficiente para guardar seus pensamentos e garantir que nenhum acidente ocorresse. Neste momento, Cyrus imprimiu firmemente a imagem fugaz em sua mente, relutante em deixar passar qualquer detalhe. Parece um pouco semelhante ao estilo da Torre de Sambacar. Cyrus franziu a testa, mas qualquer masmorra antiga parecia mais ou menos a mesma, e baseando-se apenas nisso, ele não conseguia identificar a localização de Harry. A pouca informação, Cyrus suspirou. Resgatar Harry era certamente muito urgente, mas não havia nada a ser feito se ele não pudesse ser encontrado. Sendo esse o caso, seria melhor primeiro melhorar sua própria força, pois Cyrus muito provavelmente acabaria enfrentando um Lord Voldemort ressuscitado. Justo quando estava pensando, Cyrus sentiu de repente algo queimando sua pele. A princípio, ele pensou que Lord Voldemort estivesse atormentando Harry novamente, mas no momento seguinte percebeu que a dor não vinha de sua alma, mas verdadeiramente de seu próprio corpo. Algo nele estava ficando quente. Bang! Em um instante, uma moeda de ouro saltou do bolso de Cyrus, brilhando em brasa como se tivesse sido assada no fogo, rolando no chão e quase soltando fumaça. Um galeão falso? Este galeão falso foi feito quando Cyrus foi ao escritório do diretor. Havia dois deles, um dos quais estava na mão de Harry. E foi Harry quem informou Cyrus naquela época, garantindo que Cyrus pudesse escapar antes que Dumbledore retornasse. Agora o galeão estava quente novamente, claramente Harry estava pedindo ajuda. Este garoto é bem esperto. Cyrus curvou os lábios, elogiando. Era uma pena que a transfiguração de Harry não estivesse à altura. Caso contrário, ele poderia ter deixado uma mensagem no galeão, contando a Cyrus sua localização. É claro que também era possível que o próprio Harry não soubesse onde estava. Felizmente não havia necessidade de se preocupar com este ponto. Ambos os galeões foram conjurados por Cyrus usando magia, o que era equivalente a instalar um localizador. Contanto que Harry não parasse de conjurar, Cyrus poderia sentir a localização do outro galeão. No entanto, provavelmente não é muito seguro para mim ir encontrar Lord Voldemort sozinho. Cyrus temia não ser capaz de deter Lord Voldemort sozinho, e se Lord Voldemort fosse empurrado para um beco sem saída, ele poderia simplesmente agir desesperadamente. Dumbledore está tão ansioso, por que não dar a ele algo para fazer, pensou Cyrus, batendo sua varinha no galeão falso. O galeão transformou-se imediatamente em um pomo de ouro, suas finas asas douradas vibrando rapidamente, deixando apenas imagens residuais. Vamos, encontre Dumbledore. O pomo de ouro disparou em direção ao céu, tornando-se invisível em um instante. Cyrus observou o pomo partir, com um sorriso sarcástico nos lábios. Espero que goste do meu presente de Natal, Tom. A torre em ruínas onde Cyrus estava localizado ficava em Hogsmeade, não muito longe de Hogwarts, e na velocidade de voo do pomo de ouro, ele chegou a Hogwarts em quase 20 minutos. Dumbledore ainda estava discutindo com os professores sobre como encontrar Harry. O professor Flitwick queria tentar se o feitiço Homem Reveille poderia guiá-los, mas Pettigrew foi muito cauteloso. Antes de deixar Hogwarts, ele apagou seus rastros. Os professores estavam perdidos, e McGonagall derramava lágrimas tristemente. Nós realmente não deveríamos ter baixado a guarda com Pettigrew. Sirius tinha acabado de voltar para o lado de Harry, e ele ainda esperava viver com Sirius. Alvo, você ainda não contou a Sirius sobre isso, contou? Ainda não. Dumbledore balançou a cabeça, um lampejo de preocupação cruzando seu rosto. Mesmo que ele não dissesse nada agora, Sirius provavelmente não seria capaz de esperar e muito possivelmente viria a Hogwarts em breve para passar o Natal com Harry. Já usei a rede de Flo para notificar Alastor para ir à mansão Riddle. Se Lord Voldemort levou Harry, acho que ele pode estar ficando lá. Alastor era Moody, um auror muito capaz. Se fosse ele, poderia determinar se alguém estava morando lá mesmo sem chegar perto da mansão Riddle. Este era um palpite muito razoável. Na verdade, se não fosse por Cyrus, Lord Voldemort teria de fato usado a mansão Riddle como sua base temporária. No entanto, desde que Cyrus reconstruiu a mansão Riddle, ele não gostava daquele lugar. Um lugar que não pertencia inteiramente a ele era, em última análise, inseguro. Por outro lado, Lord Voldemort agora tinha uma escolha melhor. Espero que Moody possa trazer boas notícias, Flitwick suspirou. Mas mal ele tinha terminado de falar quando o pomo de ouro conjurado por Cyrus chegou. O pomo de ouro passou zunindo pelos cabelos pretos e oleosos de Snape, pairou em meio aos olhares atônitos dos professores e então se desdobrou. Um pomo de ouro? Os professores não ousaram fazer nenhum movimento em direção ao pomo de ouro de origem desconhecida, mas os olhos de Dumbledore brilharam. Ele estendeu sua varinha longa e de aparência óssea e tocou suavemente à frente do pomo. O pomo de ouro parou imediatamente de bater as asas, derreteu-se em uma poça de líquido dourado e fluiu formando palavras no ar. Parece que alguém encontrou Harry antes de nós, Dumbledore disse levemente. Enquanto McGonagall e os outros ainda não haviam percebido quem estava enviando a mensagem. Snape já havia pensado na pessoa que conheceu em Godric's Hollow não faz muito tempo, aquele que disse que ele e Harry eram amigos. Cyrus? Seus lábios se entreabriram, uma longa e duvidosa pergunta escapando deles. Mas como ele soube? As sobrancelhas de McGonagall franziram-se mais do que nunca. Ela ainda sentia que Cyrus não era muito confiável. Eles só haviam descoberto o desaparecimento de Harry esta manhã. Então como Cyrus soube? Alvo, isso poderia ser uma armadilha? Ela temia que Cyrus fosse quem tivesse levado Harry, e que isso fosse um estratagema para enganar Dumbledore e levá-lo a encontrá-lo. Todos sabiam que Dumbledore era o único a quem Lord Voldemort temia. Se algo acontecesse com Dumbledore, ninguém seria capaz de deter Lord Voldemort. Acho que não.
Talvez alguém o tenha informado, e além disso, mesmo que seja uma armadilha, nós devemos ir, Dumbledore disse com um ar de determinação final. Ele esperava que Lord Voldemort usasse o sangue de Harry para ressuscitar, para que a conexão entre Lord Voldemort e Harry não deixasse de proteger Harry devido ao desgaste da magia de Lilian, mas ele não queria que nenhum mal acontecesse a Harry. Se a profecia fosse verdadeira, e apenas um entre Harry e Lord Voldemort pudesse sobreviver, então, uma vez que Harry morresse, significaria que ninguém jamais poderia destruir Lord Voldemort. Vamos, tragam Harry de volta, Dumbledore disse, olhando para Snape severo por favor, fique de olho no castelo até voltarmos. O corpo de Snape enrijeceu e ele entendeu imediatamente o significado de Dumbledore. Ele sabia que não tinha escolha, mas ainda olhou para Dumbledore com certo desagrado, como uma cobra venenosa observando sua presa, pronta para borrifar veneno no próximo segundo. Eu ficarei. Ele balançou furiosamente suas vestes largas, saindo sem olhar para trás como um morcego. Alvo, você está preocupado que ele possa. Dumbledore disse sem mudar sua expressão. Estou apenas preocupado que as crianças no castelo fiquem sem vigilância. Alguém sempre precisa ficar para trás para evitar que incidentes semelhantes aconteçam novamente. Cyrus estava parado longe, em frente a um castelo em ruínas, observando. Por todas as ruínas, muitos duendes iam e vinham, patrulhando a área. Este lugar estava intocado por muitos anos e agora estava subitamente sob pesada guarda, o que era claramente problemático. O que Cyrus não esperava, no entanto, era que o esconderijo de Lord Voldemort fosse na verdade o local de seu segundo teste, o castelo deixado para trás por Charles Hookood. Ragnok uma vez colaborou com Victor Hookood, então é de fato possível que ele soubesse que Hookood era um dos guardiões da magia antiga. Agora que Lord Voldemort ocupa este castelo, é compreensível que ele esteja tentando encontrar outras pistas sobre a magia antiga. Além disso, Cyrus sentia que Lord Voldemort provavelmente já havia encontrado algumas pistas. Seus olhos dourados absorveram a cena distante. Os duendes que guardavam os arredores eram claramente muito diferentes dos duendes comuns. Seus corpos inteiros emitiam uma névoa negra, parecendo quase idênticos a Lord Voldemort quando ele estava na sala precisa. Teria Lord Voldemort concedido o poder da magia antiga a esses duendes? Não, melhor dizendo, poderia o poder da magia antiga ser realmente concedido? Ele sentiu instintivamente que algo estava errado. Mas antes que pudesse pensar mais, uma série de explosões irrompeu atrás dele, como se alguém tivesse acendido um longo cordão de fogos de artifício. Cyrus virou-se e viu várias figuras emergirem de um ponto escuro, lideradas naturalmente por Dumbledore. Encontrando Dumbledore novamente, nenhum deles tinha a intenção de lutar. Mas antes que os dois pudessem sequer sondar um ao outro, uma figura magra e escura, como um cão de caça que tivesse sentido o cheiro de sangue, avançou em direção a Cyrus. Cyrus, onde está o Harry? Sirius estava praticamente batendo os pés de impaciência. Como McGonagall havia dito, Sirius tinha ido diretamente a Hogwarts para encontrar Harry e acabou encontrando-os. Harry está no castelo. Deixei um galeão falso com ele mais cedo, e ele o usou para entrar em contato comigo, explicou Cyrus. Foi no dia em que você entrou secretamente no escritório do diretor? Eu nunca teria pensado que Harry informaria você. Dumbledore deixou escapar casualmente algo que deixou McGonagall e os outros atonitos. Embora o próprio Dumbledore não parecesse se importar muito. Não se importe, as crianças gostam de amigos ruins. Um amigo ruim não se arriscaria ao perigo para salvá-lo. Dumbledore disse com um sorriso. Cyrus desdenhou, então falou sobre a situação atual de Lord Voldemort. Tom está controlando atualmente o corpo do duende Ragnok, e parece que ele já ganhou um pouco do poder da magia antiga. Aconselho vocês a terem cuidado extra. O nome Lord Voldemort possuía magia, uma vez pronunciado, seria sentido. Portanto, Cyrus agora se referia a Lord Voldemort apenas como Tom. Certo, parem de falar de coisas inúteis agora. Como entramos? Sirius rugiu. Ou talvez usemos um feitiço de desilusão. McGonagall pensou em entrar furtivamente, mas foi interrompida por Cyrus. É claro que vamos entrar arrombando. Cyrus revirou os olhos. Com Dumbledore ao lado deles, do que havia a temer? Até um Lord Voldemort ressuscitado temeria Dumbledore até certo ponto. Quanto mais agora que Lord Voldemort não tinha ressuscitado totalmente e Dumbledore tinha a ajuda de Cyrus. 2 contra 1. O que havia a temer? Depois de incomodá-lo repetidamente, Cyrus estava há muito tempo irritado com Lord Voldemort. Se ele não desse uma surra em Lord Voldemort desta vez, significaria que Lord Voldemort saiu barato. McGonagall olhou para Cyrus com espanto. Teoricamente, este bruxo, que ainda parecia um estudante, era na verdade apenas alguns anos mais novo que ela, mas neste momento, Cyrus parecia tão jovem, em nada diferente dos bruxos um pouco mais velhos do castelo. E sua aparência desafiadora, não dando importância a Lord Voldemort, ainda a fazia se sentir incrédula. Mas então ela percebeu subitamente que a pessoa diante dela de fato tinha o direito de desconsiderar Lord Voldemort. Então vamos ser diretos. Dumbledore também concordou com a ideia de Cyrus. Eles lançaram conjuntamente um feitiço anti-aparatação, selando todo o castelo. Em seguida, Cyrus caminhou abertamente em direção ao portão do castelo. Os duendes que patrulhavam não eram cegos. Eles avistaram Cyrus imediatamente. Inimigo. É Tom Ridley. O duende de olhos aguçados reconheceu a aparência de Cyrus e de repente velhos e novos rancores surgiram. Quando Cyrus causou estragos em Gringotts, ele matou centenas de duendes. Então o ódio dos duendes por Cyrus era indubitavelmente profundo. É claro que entre aquelas centenas de duendes, o único verdadeiramente enfrentado pelo próprio Cyrus foi Boderick. O restante dos duendes, em vez de morrer pelas mãos dele, morreu devido à sua própria ganância. Neste momento, vendo esses duendes brilhando com névoa negra, avançando com machados enormes e lanças, Sirius e os outros também sentiram uma pressão imensa, e cada um se preparou imediatamente para a batalha. No entanto, Cyrus apenas mofou, olhando para as criaturas baixas com desdém, e sacou lentamente sua varinha. A varinha das varinhas com pena de pássaro trovão varreu elegantemente à frente dele, e em um instante, chamas azuis acenderam-se aos pés de Cyrus. Eu odeio duendes. Dumbledore. Que forte sensação de déjà vu. Capítulo 160. Voldemort, que surpresa. Aquele feitiço de proteção de fogo e uma frase preenchida com cansaço e preguiça, eu odeio duendes sempre davam a Dumbledore uma pontada agridoce. Como segurar uma rosa perfumada firmemente na palma da mão.
É claro que ele permaneceu exteriormente impassível. Ele era, afinal, o maior bruxo, e não seria abalado por um único feitiço e uma linha de diálogo. O feitiço de proteção de fogo não era um feitiço comum, era uma combinação de fogo maldito e várias magias defensivas. Um feitiço que poucos bruxos conseguiam conjurar entre tantos outros. Mas para ser honesto, nos dias de hoje, exceto pelos aurores, um bruxo que conseguisse usar um feitiço escudo adequadamente já era considerado talentoso. Quanto mais uma combinação de feitiços. A proteção de fogo incorporava muitas artes das trevas e feitiços de defesa avançados. Mesmo um mestre em magia comum acharia difícil de realizar. Além disso, Grindelwald, como criador deste feitiço, nunca compartilhara sua fórmula secreta com ninguém. Dumbledore não conseguia acreditar que Cyrus tivesse replicado este feitiço, e que seu poder não fosse menor que o original. As chamas azuis etéreas surgiram como correntes oceânicas girando no mar. As chamas se espalharam continuamente como um anticiclone gigante, engolindo instantaneamente os duendes que estavam atacando. Aqueles corpos baixos moviam-se através das chamas como espíritos malignos, como se não sentissem dor alguma. Eles avançavam pelo fogo e no fogo viravam pó e subiam. McGonagall estava aterrorizada. Até peças de xadrez bruxos sem vida se preocupariam em se tornar peões, mas esses duendes. O rosto de Dumbledore também estava solene. Parece que, como Nelfi disse, Tom seguiu por um caminho muito errado. As palavras de Dumbledore fizeram Cyrus olhar para ele com surpresa. Niamh Fitzgerald era a diretora com quem ele havia debatido não muito tempo atrás. Pelas palavras de Dumbledore, parecia que o velho Dumbledore poderia saber mais sobre a magia antiga do que ele próprio, provavelmente informado por aquela diretora. O que você sabe, Albus? Minerva perguntou rapidamente. Desta vez, Dumbledore não reteve a informação. Este é o poder da dor. Ele disse com uma voz profunda. Um dos ditados famosos de Dumbledore era: a maior magia deste mundo é o amor. No entanto, na realidade, esta afirmação não era inteiramente precisa. Para os bruxos, o que importava não era apenas uma certa emoção, mas o poder extremo trazido por uma emoção. Assim como o amor de Lily e a dor sendo liberada neste momento. Na verdade, dizer que era dor também não era totalmente exato. O poder ligado aos duendes era mais como uma combinação de emoções negativas. Para ser mais específico, era quase como um obscurus. Então, Dumbledore explicou meticulosamente a origem deste poder. Esta magia terrível vinha do luto dentro do coração de uma pessoa. Uma bruxa que dominava a magia antiga extraía essa emoção dos corações alheios. Inicialmente, ela só queria ajudar mais pessoas presas no lamaçal da dor através deste método, mas conforme este poder se acumulava continuamente, aquelas emoções negativas também afetaram a própria conjuradora. No fim, ela também foi controlada por este poder, tornando-se sua escrava, suspirou Dumbledore. Suas palavras não eram destinadas aos outros, mas especificamente para Cyrus. Entre todos os presentes, apenas Cyrus conseguia ver o eco da magia antiga. Espero que você entenda que se entregar a este poder só levará à perda de si mesmo. Mesmo que pretenda usá-lo para ajudar os outros, pode não ter um bom resultado. Dor e alegria são inseparáveis. Como pode alguém que não sabe o que é a dor experimentar verdadeiramente a felicidade? As palavras de Dumbledore não eram uma ode ao sofrimento. Conhecer a dor e vivenciar a dor não são a mesma coisa. Até uma pessoa que viveu uma vida livre de preocupações desde o nascimento não perdeu a capacidade de perceber a dor. É como se houvesse algumas dificuldades que você não vivenciou, mas quando outros falam sobre elas, é difícil não empatizar e sentir tristeza por suas experiências infelizes. Uma pessoa que não consegue sofrer também está destinada a não ser feliz, muito menos sentir simpatia pelo sofrimento alheio. Se uma pessoa vive assim, ela pode ser chamada de viva. Isso fez Dumbledore pensar na profecia sobre a morte. Assim como os falecidos ressuscitados pela Pedra da Ressurreição, mesmo que eles realmente tenham um corpo que respira, eles não podem ser considerados verdadeiramente vivos, afinal. Dumbledore apenas desejava que as pessoas neste mundo não tivessem que vivenciar a dor, mas elas não deveriam perder a capacidade de sentir a dor. Cyrus, na verdade, concordava com isso. A magia no mundo de Harry Potter é diferente de outros sistemas. Nunca houve um ditado como: o poder não tem bem ou mal. Neste mundo, as artes das trevas são más, e o uso prolongado das artes das trevas fará com que o coração de uma pessoa se torne distorcido e extremo. Claramente, o uso da magia antiga por Morgana já estava muito próximo das artes das trevas. No entanto, o que era mal não era a extração das emoções humanas em si, mas o ato de fortalecer a si mesmo absorvendo essas emoções. O tormento e a dor prolongados dentro do coração de uma pessoa a esmagariam, quanto mais acumular inúmeras tristezas dentro de si. Mesmo a alma mais forte acharia difícil suportar esse peso, porque este era o peso de inúmeros destinos e vidas trágicas. No entanto, se uma alma não é suficiente, que tal duas? Os olhos dourados de Cyrus brilharam. Era obviamente irrealista para Cyrus desistir de um poder ao seu alcance. Sua própria alma era extraordinária, e ele havia absorvido fragmentos da alma de Lord Voldemort, então talvez ele pudesse suportar esses poderes? A própria alma de Lord Voldemort era ainda mais especial, uma vida imperfeita nascida de uma poção do amor. Ele não conseguia entender o que era o amor, e parecia existir naturalmente para as artes das trevas. Mas não importa o que acontecesse, Cyrus não mostraria sua ganância atual na frente de Dumbledore. Você fala muito bonito, mas não vejo eles terem nenhuma habilidade real. Sirius ergueu uma sobrancelha. Dumbledore falará por um longo tempo, mas aqueles duendes ainda não conseguiam nem chegar perto de Cyrus? As chamas azuis eram instantaneamente letais ao contato, as sombras projetadas pelas chamas eram como a morte balançando sua foice. Vendo Cyrus tão poderoso, Sirius ganhou mais confiança na operação de resgate que se aproximava. Tendo estado fora da prisão por tanto tempo, ele na verdade já sabia a identidade de Cyrus, mas para um típico grifinório, as primeiras impressões eram importantes demais. Ele nunca achou que Cyrus fosse uma pessoa ruim desde o início, e mesmo agora, sabendo da conexão de Cyrus com Lord Voldemort, ele nunca pensou em descontar sua raiva nele, especialmente porque o próprio Lord Voldemort ainda estava vivo. Não havia razão para transferir o ódio para Cyrus. Dumbledore, no entanto, sentiu-se sem palavras após ouvir o que Sirius disse. Se os duendes eram uma ameaça, dependia de quem eles estavam enfrentando. Não significava que dominar o poder da magia antiga tornava alguém invencível. Se Cyrus tivesse que fazer grandes esforços para lidar com apenas alguns duendes, então ele não seria uma preocupação. Certo, vamos parar de falar. O importante agora é resgatar o Harry primeiro. Cyrus interrompeu a intenção de Dumbledore de continuar lecionando. Ele deu um passo à frente, e as chamas ferozes se ergueram, partindo-se como um mar para ambos os lados, deixando um caminho largo.
largo. Meu lorde, há movimento lá fora. Pettigrew Peter era sempre tímido. Até o menor som o aterrorizava. Do que você ainda tem medo, Pettigrew? Lord Voldemort olhou para ele com desprezo. Se ele não estivesse realmente sem ninguém mais para usar no momento, ele não manteria uma pessoa tão inútil ao seu lado. Você acha que eu não sou páreo para Cyrus? Você acha que vou perder para um impostor? Ele zombou e com um gesto de sua mão como uma árvore velha e murcha, ele imediatamente pegou o galeão quente do bolso de Harry. O galeão estava tão quente que poderia deixar uma marca na pele, mas ele parecia completamente alheio à dor. Truque chato, algo que Cyrus te deu, não foi? Lord Voldemort o esmagou facilmente. É claro que destruir o galeão falso agora não tinha sentido. Cyrus já havia chegado à porta. Ele não poderia ter deixado de notar a comoção do lado de fora. Você está morto, Lord Voldemort. Harry estava deitado no chão, olhando para ele com ódio. Neste momento, a testa de Harry estava coberta de crostas de sangue, sua franja estava grudada e seus óculos estavam quebrados, fazendo-o parecer muito desgrenhado. Estou morto. Lord Voldemort zombou, e de repente outro feitiço atingiu o corpo de Harry. Cruciu. Harry sentiu como se estivesse sendo cortado por uma faca cega, seu coração moído em pó, mas ainda pendurado por um fio. Lord Voldemort observou a expressão de dor de Harry neste momento, sentindo-se incrivelmente satisfeito. Quanto a Cyrus, ele nem sequer o levava em conta. Após encontrar o castelo de Rookwood seguindo as memórias de Ragnarok, ele encontrou o receptáculo de magia antiga lá, que era o metal de duende que selava a dor. Após absorver completamente aquele poder, Lord Voldemort sentiu claramente o poder em seu corpo ficar mais forte. Agora ele realmente sentia que a chegada de Cyrus foi no momento perfeito. Ele não tinha intenção de engolir a humilhação de ter sido enganado pela outra parte na sala precisa anteriormente. Apenas observe, Harry, Cyrus não pode te salvar, e eu vou matá-lo. Lord Voldemort disse com confiança. Quem você quer matar? No entanto, assim que sua voz silenciou, a resposta um tanto brincalhona de Cyrus veio de dentro da sala. Então, houve um estrondo violento. Bum! Uma colossal besta azul desceu do céu, engolindo instantaneamente todo o castelo. O dragão formado por chamas era maior que o castelo, seu corpo massivo enrolando-se acima, nivelando o castelo instantaneamente. Harry estava atônito. Em um segundo ele estava em uma masmorra em ruínas e agora, era como se estivesse em campo aberto. As paredes de pedra opressivas, úmidas e frias haviam desaparecido, substituídas pela luz solar fria e deslumbrante e pelas chamas azuis quentes. Ele sentiu seus membros aquecerem de repente como se estivesse voltando para a primavera. As chamas azuis eram ferozes e violentas, mas não o machucavam nem um pouco. Se não fosse pelas ruínas ao redor, ele poderia ter pensado realmente que havia ido subitamente para outro lugar. Cyrus usou a proteção de fogo diretamente para atacar o castelo, porque o dano da proteção de fogo era seletivo. O poder das chamas não machucaria Harry de forma alguma. Lord Voldemort também estava no fogo neste momento, mas ao contrário de Harry, ele havia lançado feitiços defensivos antecipadamente, o que manteve as chamas longe de seu corpo. Pettigrew escondeu-se atrás de Lord Voldemort, olhando com terror para a figura sombria balançando nas chamas. Guarde esses truquezinhos, Cyrus, você sabe que eles não podem fazer nada contra mim. Lord Voldemort disse casualmente. Ele realmente tinha o capital para dizer essas palavras. Ele poderia inventar um feitiço como feitiço de proteção de fogo se quisesse, mas era desnecessário para ele. Incorporar feitiços protetores nele só enfraqueceria o poder do fogo maldito. Além disso, ele conhecia o seu negócio. Se ele realmente criasse um feitiço de proteção de fogo, Dumbledore nem precisaria reunir a Ordem da Fênix. Seus próprios comensais da morte seriam queimados até virarem cinzas por ele. Ele não precisava de lealdade. Ele só precisava de seu próprio poder inigualável. Contanto que fosse forte o suficiente, aqueles abaixo dele naturalmente não ousariam traí-lo. Você veio aqui para morrer, Cyrus? Lord Voldemort olhou com confiança para a figura no fogo. Depois de me enganar, você ainda ousa aparecer diante de mim? Ou você pensou erroneamente que poderia lutar comigo na sala precisa? Não seja tão distante, Tom. Cyrus saiu do fogo com facilidade, olhou para Harry e então seu olhar voltou para Lord Voldemort. Hoje é Natal, e eu te trouxe um presente. Cyrus inclinou a cabeça, prometo que você ficará surpreso. Isso aguçou a curiosidade de Lord Voldemort. Ele queria saber o que essa alma remanescente que o traíra estava planejando. O que? Você caiu na real e decidiu ficar do meu lado. Lord Voldemort fingiu entusiasmo, mas na realidade, mesmo que Cyrus quisesse ficar na mesma frente que ele nunca confiaria suas costas a alguém que o traíra. Cyrus soltou uma risada silenciosa, sem responder, mas outra voz já havia respondido por ele. Você está errado, Tom, o presente que ele trouxe sou eu. Dumbledore segurava a varinha das varinhas em sua mão direita, sua expressão solene, mas com um toque de diversão enquanto olhava para Lord Voldemort. Não faz muito tempo desde que nos separamos pela última vez, e eu não esperava que você tivesse ficado assim agora. O olhar do velho Dumbledore demorou-se na aparência feia de Lord Voldemort e no rosto bonito de Cyrus várias vezes, acabando por não dizer nada, apenas soltando um suspiro. O silêncio neste momento era mais potente do que palavras, o que enfureceu Lord Voldemort mais do que um deboche direto. Mas Lord Voldemort não estava em condições de se importar com isso. Ele arregalou seus olhos vermelhos de sangue, olhando para Cyrus com descrença. Ele pensara que Cyrus encontraria este lugar, e pensara que Dumbledore poderia descobrir sua localização, mas ele nunca, nem em seus sonhos mais selvagens, imaginou que Cyrus traria Dumbledore com ele. O que isso significava? Tom e Jerry trabalhando juntos? Que tipo de surpresa era aquela? Esta realmente era uma surpresa. Capítulo 161. Mestra da fragmentação de ossos, Ginny Weasley. O que achou deste presente de Natal? Acho que você vai gostar. Cyrus não pôde deixar de sorrir diante da expressão atual de Lord Voldemort. Lord Voldemort queria lidar com ele, então como Cyrus não estaria preparado? Lord Voldemort estava claramente aterrorizado pelas duas pessoas paradas à sua frente, mas, na superfície, ele não demonstrava nenhum medo. Ele fingiu compostura e sorriu com escárnio. Realmente é uma surpresa. Você enganou Dumbledore para vir até aqui, então agora podemos nos unir e matá-lo juntos, disse Lord Voldemort. Esta era uma tentativa óbvia de semear discórdia, mas devido à identidade sensível de Cyrus, quando Lord Voldemort disse isso, McGonagall e os outros ainda olharam para Cyrus com apreensão, e até mesmo suas varinhas se inclinaram instintivamente um pouco na direção dele. Cyrus naturalmente percebeu isso, mas não se importou. Mesmo que essas pessoas atacassem juntas, lidar com elas seria uma tarefa de um momento
momento para o Cyrus atual. Quando ele escapou de Hogwarts, sua força era apenas comparável à de Snape, mas agora, a força desses diretores de casa de Hogwarts era, na opinião dele, indigna de menção. Professor Dumbledore, o Sr. Riddle e Lord Voldemort não estão trabalhando juntos. Harry, envolto em chamas, gritou rapidamente. As chamas azuis queimaram completamente as cordas que o prendiam. Ele temia que as palavras de Lord Voldemort prejudicassem a relação entre Cyrus e Dumbledore, por isso tentava desesperadamente alertar Dumbledore. Cale-se, Harry. Você não tem o direito de falar aqui. Essa ação enfureceu Lord Voldemort. Ele subitamente lançou um feitiço em direção a Harry. Uma maldição negra disparou, atingindo Harry em um instante. Harry! Sirius gritou ansiosamente. O ataque de Lord Voldemort foi completamente inesperado. Quem pensaria que depois de segurar Harry por tanto tempo sem matá-lo, ele atacaria subitamente neste momento? Justo quando o feitiço estava prestes a atingir Harry, um casulo gigante de chamas azuis se formou de repente, envolvendo Harry em seu interior. Bum! O feitiço de Lord Voldemort detonou instantaneamente, arrancando um grande pedaço do escudo de fogo. Além disso, Cyrus percebeu claramente que depois que o feitiço de Lord Voldemort explodiu o escudo de fogo, as chamas não se uniram de volta, como se aquela área tivesse se tornado intocável pelas chamas. Parece que Lord Voldemort desenvolveu um feitiço que pode suprimir o escudo de fogo. Isso não era surpreendente. A maioria dos feitiços neste mundo, exceto pelas 3 maldições imperdoáveis, possui contrafeitiços. Mesmo que o contrafeitiço exato não possa ser conhecido imediatamente, um contrafeitiço geral pode ser usado para dissipá-los. O escudo de fogo que Grindelwald lançou em Paris foi quebrado pelo feitiço estuporante. Após estilhaçar a proteção na frente de Harry, Lord Voldemort não continuou a atacar Harry, como se o feitiço anterior fosse meramente um impedimento. Não se preocupe, Harry, eu confio em Cyrus. Dumbledore olhou calmamente para Lord Voldemort. Muito bem, Tom, entregue Harry. Você tem tanto medo assim daquela profecia? Você confia nele? Essa é nova. Uma rara expressão de indignação apareceu no rosto de Lord Voldemort. As simples palavras de conforto de Dumbledore para Harry causaram mais danos a Lord Voldemort do que o imaginado. Deve-se saber que desde a primeira vez que Dumbledore conheceu Lord Voldemort, sua suspeita em relação a ele nunca cessou. Claro, a princípio, Dumbledore não acreditava que Lord Voldemort pudesse causar muitos problemas. Ele simplesmente não acreditava que Tom Riddle fosse um bom aluno, embora tudo que Tom demonstrava fosse tão excelente e completamente impecável. Mas o que Lord Voldemort não sabia era que foi precisamente porque ele agia de forma perfeita demais que Dumbledore ficou desconfiado. Dumbledore tinha visto o seu eu mais desagradável. Naquela época, Tom estava cheio de ódio por este mundo e arrogância sobre seu poder superior. Ele sentia que tinha nascido para dominar os outros. Tal pessoa, no entanto, tornou-se imediatamente uma criança boa, humilde e educada após ir para Hogwarts. Como uma mudança tão drástica não despertaria suspeitas? Sem mencionar que a atuação do jovem Tom pode não ter sido tão boa assim. As sementes da dúvida, uma vez plantadas no coração de Dumbledore, estavam esperando para brotar. Que surpreendente. Você nunca confiou em mim. Embora ele não entendesse o que era o amor, ele pode não ter venerado Dumbledore. É claro que do início ao fim, Tom Riddle apenas venerava o poder mágico inigualável de Dumbledore. Eu tentei, Tom. Lord Voldemort soltou um escarnecedor riso de deboche, então olhou para Cyrus. De que adianta você se aliar a Dumbledore? Você não pode me matar, e ele não pode lhe dar nada voluntariamente. Ele segurava uma varinha delgada em sua palma larga, com a ponta deslizando, fazendo um gesto de convite. Venha, Cyrus, não seja tolo. Você deve ficar ao meu lado. Você sou eu. Podemos matar Dumbledore juntos. Então ninguém mais neste mundo poderá nos deter. Você está errado. Tom Dumbledore deu um passo à frente. Pelo menos neste momento, ele confiava genuinamente em Cyrus sem reservas, porque ele entrou nas chamas azuis sem hesitação. Ele era alto, e cada passo que dava exercia uma pressão imensa sobre Lord Voldemort. Até as chamas se submetiam sob seus pés. Cyrus não é como você, porque ele não escolheu seguir o mesmo caminho que você. Não se trata de que tipo de pessoa ele é, mas de que tipo de pessoa ele escolhe ser. Já chega de conversa, Dumbledore, leve Harry de volta primeiro. Cyrus estava cansado da discussão verbal entre Dumbledore e Lord Voldemort. Os dois estavam destinados a não convencer um ao outro. Qualquer batalha verbal adicional seria apenas perda de tempo. No entanto, Harry, a condição dele não parecia muito boa. Leve Harry embora, Pettigrew, disse Lord Voldemort em voz baixa para Peter, sem virar a cabeça. Pettigrew paralisou, olhou para os diretores furiosos atrás de Cyrus e depois para Sirius, que há muito queria esfolá-lo, e murchou imediatamente. Ah, eu? O que? Você tem uma opinião? Ou quer ficar e lidar com Dumbledore e Cyrus? Pettigrew encolheu a cabeça e disse imediatamente, eu partirei com Harry, mestre. Ele usou um feitiço para amarrar Harry, então agarrou o colarinho de Harry e saiu correndo. Ao ver isso, McGonagall e os outros foram atrás deles sem hesitação. Cyrus, Dumbledore e Lord Voldemort permaneceram imóveis, cada um em um canto, esperando pelo momento oportuno para atacar. Lord Voldemort estava sob imensa pressão no momento. Em uma situação de 2 contra 1, era difícil dizer se ele conseguiria sequer preservar o corpo de Ragnok. Contanto que Cyrus e Dumbledore não errassem, ele muito provavelmente não conseguiria manter este corpo de duende. Felizmente, ele agora sabia de onde vinha o poder da magia antiga dentro de Ragnok. Perder este corpo não era um grande problema. O ponto crucial ainda era Harry. Se aquele inútil do Pettigrew não conseguisse manter Harry, então seu caminho para a ressurreição enfrentaria mais reviravoltas. Os 3 permaneceram em um impasse por um tempo e na floresta distante e coberta de neve, o som de feitiços explodindo já podia ser ouvido. Dumbledore também fez seu movimento. Ele ergueu a mão e disparou um feitiço dourado. O feitiço brilhava com uma luz ofuscante, como um sol dourado, seu imenso poder mágico curvando as chamas azuis, e chocou-se contra Lord Voldemort como uma bala de canhão. Lord Voldemort acenou a mão ferozmente. A névoa negra nascida da dor surgiu, engolindo o sol como uma noite sem fim. Então, a névoa negra se transformou em várias pitons gigantes negras, avançando contra Cyrus e Dumbledore. A varinha
varinha de Cyrus circulou rapidamente ao redor dele. O dragão de fogo que havia nivelado o castelo estendeu suas garras e pressionou as cobras negras contra o chão. O imenso impacto rachou instantaneamente o solo sob seus pés, e os tijolos se transformaram em poeira. Sectum sempra. Cyrus balançou sua varinha, e lâminas invisíveis deceparam as cabeças das grandes cobras restantes. Os cortes foram suaves como espelhos. Clang. As lâminas voaram, mas foram todas bloqueadas na frente de Lord Voldemort. Do outro lado, Pettigrew fugindo com Harry não ousava parar por um momento. Ele montava uma vassoura, descendo constantemente através da floresta densa, enquanto McGonagall e os outros o seguiam de longe. Nenhum deles trouxe vassouras. Embora a de Pettigrew fosse um modelo antigo, ainda era muito mais rápida do que eles. Largue o Harry, seu bastardo. Sirius não hesitou em cumprimentar Pettigrew com um insulto. Enquanto corria, ele se transformou em um cão negro grande e magro, disparando rapidamente pela floresta coberta de neve. Sua velocidade não podia igualar a de Pettigrew, mas ele era muito mais ágil. Voar pela floresta não era uma tarefa fácil para Pettigrew, especialmente com Harry, que não era uma criança quieta. McGonagall, sendo idosa, não podia se envolver em lutas corporais como eles. Ela acenou a varinha, e a neve branca e espessa sob seus pés subitamente se ergueu, transformando-se em vários cavalos brancos e cristalinos diante deles. Eles agarraram as rédeas e começaram a perseguir Pettigrew. Feitiços voavam de um lado para o outro entre os dois grupos, cada pessoa tentando se abaixar, temendo ser atingida por um feitiço do oponente e se mostrasse a cabeça. Pettigrew estava quase frenético. Ele lançava continuamente maldições da morte atrás de si, os feitiços verdes vindo em uma corrente interminável, várias vezes errando Sirius por pouco e atingindo a neve sob seus pés. Várias vezes seus feitiços quase atingiram Flitwick. Felizmente, Flitwick era pequeno, o que o salvou da morte, mas o cavalo branco sob ele não teve a mesma sorte. Atingido de raspão por um feitiço, ele perdeu imediatamente toda a vida e se dispersou em uma pilha de flocos de neve impossíveis de reunir. Flitwick rolou desajeitadamente na neve, ficando completamente enterrado. Quanto mais Pettigrew corria, mais sentia que suas chances de escapar aumentavam. Uma vassoura de modelo antigo era incrivelmente útil nessa situação. Avada Kedavra. Sirius, em sua forma animaga, achava difícil retaliar. Neste momento, Pettigrew disparou outro feitiço que explodiu aos seus pés. Gelo e neve espalharam-se e, embora Sirius não tenha sido atingido, seus pés perderam o apoio e ele tropeçou na neve. Pettigrew zombou com irritação, parecendo lamentar não ter atingido seu alvo, mas isso também criou uma oportunidade para ele. Ele puxou sua vassoura para parar sem hesitação, virou-se e apontou sua varinha para Sirius. Você quer lutar comigo? Sirius rapidamente se transformou de volta em sua forma humana. Justo quando ele puxou sua varinha, pretendendo lutar contra Pettigrew até a morte, um espelharmuso o atingiu, e sua varinha girou em um grande arco no ar antes de desaparecer na neve. Hahaha, você está morto, Sirius. Pettigrew riu triunfante. Céus sabem quanto tempo ele esperou por esta oportunidade. Sirius queria matá-lo, e ele também queria eliminar esta ameaça. Você está em minhas mãos agora, Sirius. Seu traidor desprezível. Sirius rangeu os dentes, olhando fixamente. Não ter sua varinha não o fez ceder. Para ser honesto, ele desejava poder apenas morder Pettigrew até a morte. Só assim ele se sentiria vingado. Besta. Rato imundo e fedorento. Calha a boca. Pettigrew lançou sem hesitar um crucil em Sirius, que se contorceu no chão de dor. Você sabe o quê? Ele teria me matado. Eu não tive escolha. Você merece morrer. Eu preferiria morrer a trair meus amigos. Pettigrew lançou mais alguns feitiços. Sirius mordeu o lábio com força, o rosto mais pálido que a neve no chão. Pare. Ao ver seu padrinho sofrer, Harry lutou ainda mais violentamente, usando a cabeça para golpear Pettigrew. Pettigrew deu-lhe uma cotovelada brutal na cicatriz, deixando Harry inconsciente. Então ele olhou para Sirius, que estava quase sem forças devido à dor, com um sorriso cruel no rosto. Não fale bonito, Sirius. Eu sei que você sempre me olhou com desprezo. Você foi quem sugeriu trocar os fiéis do segredo naquela época, e você foi quem matou James. Além disso, já que você sente tanta falta dele, vou mandá-lo para encontrá-lo agora mesmo. Seus olhos estavam vermelhos e sua varinha brilhava em verde. Confringo. Uma voz clara ecoou pela floresta, seguida por uma luz vermelha ofuscante explodindo. Bum! A floresta inteira pareceu tremer. O vento da explosão carregou a neve como grãos de areia, passando pelo olhar atônito de Sirius. Pettigrew estava morto. Ao longe, uma garota ruiva em uma vassoura ainda segurava sua varinha, muito bonita, mas seu rosto estava frio como ferro. Sirius nunca imaginou que uma jovem pudesse lançar uma maldição de explosão tão poderosa. Se todos os comensais da morte de nível baixo e médio tivessem esse tipo de força, as baixas deles naquela época teriam aumentado em pelo menos 10%. Ao lado dela estava um garoto ruivo, alto e magro, com sardas no rosto, atualmente boquiaberto para a garota. Sirius o reconheceu. Era Ron, um dos melhores amigos de Harry e um Weasley. Você ficou maluca? E se tivesse atingido Harry? Eu mirei. Ginny deu-lhe um olhar irritado, então pressionou a frente de sua Come 290 para mergulhar e resgatar Harry, que havia caído na neve. Ron também a seguiu rapidamente em sua Nimbus 2000. Desculpe, Sirius, nós abrimos seu presente para o Harry mais cedo e o usamos, disse Ron em tom de desculpa. Embora Ginny fosse quem estava montando a Come 290 agora. Tudo bem, graças a vocês dois, caso contrário, Harry e eu estaríamos em perigo. Sirius lutou para se levantar e pegou Harry das mãos de Ginny. Como vocês dois estão aqui? Consegui contatar Cyrus, mas ainda estava um pouco preocupado. E então Ginny teve uma ideia, disse Ron, olhando para a coruja que circulava acima deles. Ele encontrou o caminho até aqui através da coruja que Cyrus lidera. Ginny ignorou a conversa deles, olhando para Black com o rosto frio. Onde está Cyrus? Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 162. O último inimigo a ser eliminado é a morte. Onde está Cyrus? Ginny perguntou friamente. Seu tom indiferente fez Sirius hesitar. Esta garota não parecia estar aqui para ajudar. Em vez disso, parecia que estava prestes a abrir o crânio de Cyrus e salvar a ele e a Harry no caminho. Ron franziu os lábios, mas não disse nada para dissuadi-la. Afinal, se Harry de repente se tornasse inseparável de Neville um dia e o ignorasse, guardando todos os segredos dele, ele também ficaria zangado. Ele está lutando contra você sabe quem, Sirius respondeu. Imediatamente a raiva no rosto de Ginny foi substituída por preocupação, e suas bochechas rosadas ficaram pálidas. Você sabe quem?
Ele não estará em perigo, estará? Ginny perguntou ansiosamente. Ron não pôde deixar de estremecer ao ouvir esse nome. Perigo? Sirius revirou os olhos ao se lembrar de Cyrus e Dumbledore cercando Lord Voldemort, um dragão feito de chamas azuis nivelando o castelo com um único golpe, e a expressão feroz de Lord Voldemort. Que perigo ele poderia correr? Dumbledore está lá também. Eu nunca vi você sabe quem parecer tão patético. Ouvindo isso, Ginny e Ron suspiraram de alívio. Neste momento, McGonagall e os outros que haviam ficado para trás chegaram. Eles olharam para Sirius segurando o Harry inconsciente, depois viram Ginny e Ron, e suas expressões mudaram repetidamente. O Harry está bem? McGonagall perguntou trêmula, temendo ouvir más notícias. E ela tinha ouvido demais esse tipo de notícia durante os anos de guerra. Ele está bem, apenas desmaiou. Isso é bom. McGonagall e os outros finalmente relaxaram. E quanto a Pettigrew? Ele escapou? Pettigrew? Sirius olhou estranhamente para a neve, fazendo McGonagall e Flitwick virarem a cabeça. Ele está em todos os lugares agora. McGonagall. Então Sirius relatou o que acabará de acontecer, e McGonagall sentiu seu coração disparar. Ela olhou severamente para Ron e Ginny. Vocês dois são imprudentes demais. E se algo inesperado tivesse acontecido? Ela disse com raiva. Grifinória, menos 20 pontos. Ron imediatamente murchou como uma berinjela gelada. Ele queria argumentar, mas vendo a expressão de McGonagall, não ousou falar. Perder 20 pontos de uma vez, ele se perguntava por quanto tempo Hermione o repreenderia quando voltasse. McGonagall soltou um longo suspiro pelas narinas, então subitamente mudou o tom. No entanto, por sua bravura em salvar Harry e Sirius, vocês ganharam 50 pontos. Cada um de vocês. Sério? Os olhos de Ron brilharam. E por sua lealdade, adicionarei mais 20 pontos, disse Pomona Sprout enquanto aplicava ervas em Harry. Eu tenho 10 pontos aqui, especificamente pelo feitiço de explosão, Flitwick também disse, olhando para Ginny com um sorriso. No ano passado, ele vira o talento de Ginny e até a convidará para participar de seu clube, mas Ginny nunca fora. No entanto, ele ainda a lembrou. O feitiço foi bem usado, mas não o use da próxima vez. O feitiço de explosão é um feitiço de artes das trevas. Adicionando mais de 100 pontos à sua casa de uma vez, a boca de Ron estava praticamente se abrindo em um sorriso largo. Ginny, porém, não se importava com os pontos. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Professor, vamos ajudar o Sr. Cyrus. Ginny instou. McGonagall também se lembrou subitamente do outro campo de batalha. Ao contrário de Sirius, ela não confiava excessivamente em Cyrus. Se Cyrus e Lord Voldemort se aliassem, a situação de Dumbledore seria terrível. Ela olhou para Ginny, mas no final não expressou sua preocupação, apenas dizendo com tato, devemos retornar imediatamente. Talvez Dumbledore precise de nossa ajuda. Crianças, vocês devem voltar para a escola primeiro. Não, eu não vou voltar. Ginny disse teimosamente. Crianças da idade dela nunca gostavam de ser tratadas como crianças. Eu também posso lutar. Eu até derrubei Pettigrew. Harry e Ron tinham passado por experiências semelhantes. Eu também não vou voltar. Os dentes de Ron batiam de medo, mas ele também balançou a cabeça. Temos que ajudar Cyrus. Se não fosse por ele, Harry estaria em perigo. Lutar? Com quem? McGonagall revirou os olhos exasperada. Agora o único inimigo restante era Lord Voldemort. Com as parcas habilidades de Ginny, ela não conseguiria nem bloquear os efeitos colaterais de um feitiço. Para ser honesta, até ela mesma seria um estorvo se realmente enfrentassem Lord Voldemort. Mas as duas crianças não recuaram, deixando-a sem saber o que fazer. Ela não podia simplesmente amarrá-los aqui, podia? Sirius pegou sua varinha da neve e olhou na direção de onde vieram. Está silencioso por lá. Só então McGonagall notou que as explosões contínuas, como bombas, vindas da direção do castelo, haviam cessado em algum momento. A batalha terminou? Ela estava um tanto preocupada. Tudo bem, vamos verificar. Sirius, você os leva de volta para a escola, disse McGonagall, não deixando margem para recusas. Sirius pretendia fazer exatamente isso. Ele tinha que levar Harry de volta. Ele não poderia resgatar Harry apenas para enviá-lo de volta para a frente de Lord Voldemort, poderia? Ele conjurou uma corda e amarrou Harry, Ginny e Ron juntos. Como você pôde fazer isso comigo? Eu te salvei. Ginny estava furiosa. Eu estou te salvando agora também. Você não viu o poder de você sabe quem, criança. Sirius disse suavemente. Passo de zumbi. Com um único feitiço, as três crianças instantaneamente se tornaram zumbis rígidos. Sirius ergueu sua varinha, e eles flutuaram como tábuas. Sirius montou em sua vassoura e separou-se de McGonagall e dos outros. McGonagall puxou seu chapéu de bruxo cinza esverdeado e retornou ao castelo de Hookwood com Flitwick e os outros. No entanto, para surpresa deles, Cyrus e Dumbledore, que estavam lá antes, haviam todos desaparecido. Onde eles estão? Flitwick evitou cuidadosamente as chamas, procurando por todos os lados pelas três figuras. O que é aquilo? Pomona Sprout foi a primeira a notar algo errado. Era uma porta solitária, sua cor de um azul fantasmagórico, misturando-se com as chamas, fazendo Flitwick não percebê-la à primeira vista. Revelio. McGonagall deu um toque com sua varinha, e três conjuntos confusos de pegadas, intrincados e complexos, apontaram finalmente para o fundo da abertura da porta. Parece que todos entraram ali. Vamos também, disse Flitwick, totalmente preparado. Ele estava cheio de espírito de luta, parecendo um guerreiro feroz. Na verdade, ele fora um duelista bastante habilidoso em sua juventude. Os três seguiram imediatamente as pegadas e entraram. Essa passagem parecia um feitiço de teletransporte. Além da porta havia um espaço em comum. Ao entrarem, um palácio antigo e magnífico apareceu imediatamente diante de seus olhos. A cena esplêndida era inspiradora. Até Hogwarts parecia empalidecer em comparação. Os três continuaram a caminhar mais profundamente, vendo pilares dourados intrincadamente esculpidos estilhaçados por feitiços. Alguns incompletos e outros simplesmente caídos no chão. Além destes, muitos guerreiros de pedra jaziam no chão, despojados de seu poder mágico. Os olhos de McGonagall pareciam brilhar ao vê-los. Havia muitos desses guerreiros de pedra em Hogwarts. McGonagall sabia que aquelas estátuas também podiam proteger Hogwarts, e ela muito queria lançar esse tipo de feitiço. Caso contrário, 2 anos atrás, ela não teria deixado o xadrez bruxo gigante como guardião da Pedra Filosofal. E na parte mais profunda da caverna, a batalha entre Cyrus e Lord Voldemort continuava. Lord Voldemort convocou um guardião de penseira gigante e o lançou contra Cyrus e Dumbledore. Confringo.
Cyrus moveu o pulso, estilhaçando instantaneamente o guardião. A areia fina e aniquiladora avançou como um vento cinzento, assemelhando-se a um véu leve e fluido. Lord Voldemort lançou mais alguns feitiços, cortando o véu, e lâminas afiadas golpearam em direção a Cyrus. Dumbledore chicoteou uma língua de fogo, e chamas brilhantes preencheram instantaneamente toda a caverna. Fogo maldito. Chamas diabólicas carmesim floresceram na mão de Lord Voldemort, como um poço de sangue. 3 tipos diferentes de chamas continuamente se entrelaçavam neste campo de teste, como um mar de fogo convergente. Cyrus caminhou através do fogo, as chamas sob seus pés se abrindo completamente. Até mesmo o fogo maldito lançado por Lord Voldemort se submetia diante dele. Ele lançava feitiços com a mão, cada golpe sacudindo a abóbada. Cyrus e Dumbledore, trabalhando juntos, complementavam-se perfeitamente, forçando Lord Voldemort a recuar repetidamente. Sua armadura de Goblin estava danificada além do reconhecimento. Os feitiços de Cyrus, infundidos com o poder da magia antiga, eram incrivelmente potentes. Dumbledore, nem era preciso dizer, possuía um imenso poder mágico por si só e com a varinha das varinhas, ele era praticamente um rei demônio. Renda-se, Tom. Hoje você está destinado a falhar, disse Dumbledore, avançando enquanto lutava, pressionando Lord Voldemort tão fortemente que ele não conseguia nem levantar a cabeça. Cyrus sentiu-se um pouco supérfluo apenas parado ali. Ele olhou mais para dentro, pretendendo se retirar e completar seu próprio teste. Embora fosse um teste, tratava-se apenas de obter as memórias de Hookood. A maioria das pessoas não ousaria olhar para uma penseira sob tais circunstâncias, mas Cyrus era diferente. Ele só precisava obter as memórias para visualizá-las diretamente em sua mente. Ele se retirou diretamente do campo de batalha, deixando-o para Dumbledore. Dumbledore percebeu isso, mas não disse mais nada. Na verdade, eles poderiam ter escapado há muito tempo, mas Dumbledore não queria ver Lord Voldemort usar o corpo do Goblin. A menos que seu corpo fosse estilhaçado, como Lord Voldemort buscaria desesperadamente um novo. Depois de deixar o campo de batalha, Cyrus chegou ao local onde as memórias de Hookood estavam armazenadas. Uma escultura gigante alcançava a cúpula. Sentindo a chegada de Cyrus, o olho esquerdo da escultura brilhou fracamente, derramando uma única lágrima de prata. Após a lágrima cair, ela se transformou em uma bola de luz. Cyrus pegou a bola de luz da memória. Aquilo não era apenas uma memória, mas também um símbolo. Ele tocou nela levemente e a memória se abriu. Ainda era a memória de Morgana. Desta vez, Morgana convidou 4 guardiões para sua casa, testemunhando o milagre de Morgana removendo a dor do coração de seu pai. Este ato surpreendeu grandemente os 4 guardiões. Eles estavam felizes pelo talento de Morgana, mas também preocupados com esse tipo de magia. Remover a dor era realmente uma coisa boa para uma pessoa? E usar tal poder era um perigo dentro de outro perigo. Cyrus permaneceu em silêncio, observando calmamente este segmento da memória. Ele entendeu a intenção dos guardiões ao deixar esta memória. Eles queriam usar o exemplo de Morgana para alertar o próximo guardião, mas este método apenas detinha cavalheiros, não vilões. Para Cyrus, ele não desistiria deste poder, nem poderia. Afinal, mesmo que não fosse poder mágico, até pessoas comuns segurando armas e facas teriam uma mentalidade completamente diferente. A própria alma de Cyrus era excepcionalmente poderosa, e com a maioria dos fragmentos da alma de Lord Voldemort agora em suas mãos, ele poderia controlar completamente este poder enquanto mantinha sua própria alma inalterada. A memória terminou, e Cyrus abriu os olhos. A batalha de Dumbledore com Lord Voldemort finalmente terminou. O homem de mais de 100 anos de idade havia estilhaçado metade do corpo de Lord Voldemort. Lord Voldemort abandonou o corpo quebrado do Goblin, transformando-se mais uma vez em uma humilde névoa negra. Agora que ele estava neste estado, Dumbledore não podia mais fazer nada contra Lord Voldemort. Dumbledore, no entanto, não se sentiu nem um pouco desapontado. Ou melhor, ele já havia antecipado isso. Que patético, Lord Voldemort, Cyrus zombou. Olhe para você. O que resta da sua vida além do fracasso? Fracasso? Eu nunca falei. Mas você, acha que é melhor do que eu? Lord Voldemort zombou. Você realmente acha que Dumbledore confia em você? Desta vez, ele só precisou pegar emprestado seu poder. Pense nisso. O que ele fará com você quando eu for derrotado? Lord Voldemort retrucou. Cyrus não respondeu, apenas zombou. Cyrus não se importava realmente com qual era a atitude de Dumbledore em relação a ele. Contanto que completasse o teste e obtivesse totalmente o poder da magia antiga, ele naturalmente não precisaria se importar com Dumbledore. Quanto ao momento presente, era o suficiente desde que Dumbledore não o impedisse de continuar o teste. Dumbledore aparentemente já sabia sobre seu teste de magia antiga. Madame Fitzgerald, devido à identidade um tanto sensível de Cyrus, não escondeu isso de Dumbledore. Mas Dumbledore nunca mencionara nada sobre o assunto, o que era claramente uma aprovação tácita. Cyrus, o local para o terceiro teste é no escritório do diretor, mas como diretor de Hogwarts. Não posso permitir que um criminoso procurado como você entre livremente na escola, Dumbledore provocou. Isto era claramente um aviso. No entanto, acho que durante a próxima partida de quadribol, eu provavelmente não estarei no escritório do diretor. Você não está preocupado? Cyrus ergueu uma sobrancelha. Eu não acho que tenha o direito de impedir ninguém de buscar conhecimento, desde que estejam dispostos a trilhar o caminho certo. Dumbledore riu suavemente. Cyrus não pretendia mentir e deu um lembrete a Dumbledore. Eu não posso garantir isso. Dumbledore não se importou. Ele olhou para cima e viu McGonagall e os outros correndo à distância. Ele foi feliz ao encontro deles, deixando Cyrus com uma observação intrigante. Snape me contou que você esteve em Godric's Hollow? Dumbledore piscou e levantou um dedo. O último inimigo a ser destruído é a morte. Capítulo 163. Magia antiga gravada em criaturas mágicas. O último inimigo a ser destruído é a morte? Cyrus pensou por um momento. Se Dumbledore não estivesse sendo deliberadamente profundo, então essa frase era muito provavelmente a senha para o escritório do diretor. Aparentemente, a velha abelha ainda estava um pouco ressentida por Cyrus ter adivinhado pelo bem maior da última vez. Aquele era o passado dele, vergonhoso e insuportável de recordar. Muito poucas pessoas conheciam o passado de Dumbledore. Em toda Hogwarts, apenas McGonagall sabia dessas coisas. A velha abelha e a idosa senhora gato eram velhos melhores amigos. Durante a próxima partida de quadribol, Cyrus olhou para cima. Depois de lutar contra Lord Voldemort por tanto tempo, o crepúsculo já havia caído, e a neve começava a cair novamente do céu cinzento. As férias de Natal eram a linha divisória entre os dois períodos de Hogwarts. A próxima partida de quadribol seria provavelmente em março.
Mas agora, Cyrus não estava de fato com tanta pressa para prosseguir com a próxima prova. Até mesmo as memórias deixadas pelos guardiões tinham valor para Cyrus revisar repetidamente. As memórias deixadas por Percival mostraram a Cyrus a força poderosa e milenar da magia antiga, capaz de sustentar feitiços mesmo muitos anos após a morte do conjurador. E as memórias de Rookwood até registraram diretamente o método de Morgana de extrair as emoções de uma pessoa. Essas eram todas coisas que Cyrus poderia aprender. No entanto, os mistérios da magia antiga certamente não paravam por aí. Por exemplo, muitas criaturas mágicas possuíam uma magia antiga ainda mais maravilhosa, não apenas tendo grande poder, mas também funções variadas. Por exemplo, as lágrimas de Fênix podiam curar qualquer ferimento, e suas chamas podiam fazer alguém ir e vir sem deixar rastros. Dragões tinham uma poderosa resistência mágica, o suficiente para ignorar muitos feitiços, dando-lhes uma vantagem natural em batalha. Okami podiam naturalmente controlar seu tamanho à vontade, semi-invisos podiam se fazer desaparecer sem deixar rastros. Cyrus ansiava por obter esses poderes mágicos únicos. Em certo sentido, ele era tão ganancioso quanto Lord Voldemort, como uma cobra tentando engolir uma presa muito maior que seu próprio corpo. Parece que posso contrabandear algumas criaturas mágicas. Cyrus pensou. Além disso, havia outro problema que ele precisava enfrentar. Desde que Ginny soube que o diário podia se comunicar com Cyrus, ela havia retornado ao seu estado persistente, tentando constantemente contatá-lo. Cyrus sabia que não podia evitar, então parou de deixá-la no vácuo. Boa noite, Ginny. Boa noite? O texto de Ginny estava cheio de ressentimento. Ela só tinha descoberto esse segredo hoje e no fim foi levada embora sem sequer ver Cyrus. É claro que ela também sabia que o oponente de Cyrus na época era você sabe quem, e que aquela batalha não era pouca coisa. Sirius e os outros professores levá-la de volta era compreensível. Era para a proteção dela. Mas isso não a impedia de se sentir triste. Você me ignorou por meses. Ginny disse tristemente. Harry sabe, Rony sabe, até Hermione sabe. Embora o Rony tenha dito que só queria tentar, eu sei que ele está mentindo. A Hermione pegou o diário emprestado especificamente antes de ir até você. Ela te contatou então, não foi? A garotinha sentia como se tivesse sido abandonada. Em casa, os gêmeos eram inseparáveis, e até o Rony frequentemente achava que ela era nova demais e não a incluía em nada. Agora, até Cyrus era assim. E Ginny desprezava as crianças da sua idade. Elas eram infantis demais, e os feitiços delas eram uma bagunça. Crianças precisam de companhia. Cyrus na verdade sabia disso. Ginny há muito considerava seu melhor amigo, mostrando sem reserva seu interior para Cyrus desde que começou no primeiro ano. Peço desculpas, Ginny, mas você também sabe da minha situação. Minhas circunstâncias não são de fato tão boas. Mesmo agora, ainda sou uma pessoa procurada pelo Ministério da Magia. Cyrus explicou. É também por isso que não tenho de fato muito tempo para me comunicar com você. Foi o mesmo com a Hermione da última vez. Se não fosse pelo assunto dos Sirius, eu provavelmente não teria respondido a ela. As palavras de Cyrus de fato tiveram algum efeito. Ginny não era irracional, especialmente porque sabia como seus pais inicialmente viam Cyrus. Mesmo agora, seu pai às vezes falava no jantar sobre algumas das coisas que Cyrus estivera fazendo recentemente, e como ele estava dando dores de cabeça ao Ministério da Magia. Especialmente depois que Cyrus atacou Gringotts, embora o Sr. Weasley acreditasse que não havia muita conexão entre Cyrus e Lord Voldemort. Isso não mudava sua visão de que Cyrus era um indivíduo perigoso. Explodir um banco do nada, o que mais é isso senão um indivíduo perigoso? Depois, Cyrus e Ginny conversaram por um longo tempo, com Ginny falando sem parar sobre seus próprios assuntos, e Cyrus acostumado a ser um ouvinte. Já era tarde da noite quando Cyrus notou que não havia resposta do outro lado por um longo tempo, e percebeu imediatamente que Ginny provavelmente tinha adormecido. Então ele recolheu seus pensamentos e desapareceu na noite. As férias de Natal passaram rápido. Harry se recuperou no dia seguinte. Essa experiência não teve muito impacto sobre ele. Em vez disso, enfraqueceu ainda mais seu medo de Lord Voldemort. O infame Lorde das Trevas, ele não parecia tão aterrorizante, parecia? Ele não foi espancado como um cachorro afogado por Cyrus e Dumbledore juntos? Agora, ele estava voando livremente acima do Lago Negro na Firebolt que Sirius lhe deu. Ele emprestou sua Nimbus 2000 para Rony. Os dois eram quase indistinguíveis, e o vento frio como faca soprando em seus rostos não podia parar o entusiasmo deles. Estudantes patinando no gelo no lago congelado os observavam ir e vir livremente com inveja. É claro que o presente de Natal favorito de Harry não era de fato a vassoura, mas o pequeno álbum de fotos de Cyrus. Harry o mantinha ao lado da cama, sentindo-se incrivelmente em paz, como se estivesse adormecendo sob o olhar de seus pais. Hoje era o último dia das férias de Natal. À noite, Hermione, enrolada em um cachecol vermelho, saltou de uma carruagem. Assim que viu Harry e Rony, correu imediatamente preocupada. Eles, é claro, já haviam escrito cartas sobre o que aconteceu durante as férias. Estou feliz que você esteja bem, Harry. Hermione estremeceu com o pensamento. Ah, certo. Você sabe por que você sabe quem te sequestrou? Hermione chegou ao ponto crucial. Ela não achava que Lord Voldemort sequestrou Harry apenas por diversão. Ele deve ter algum propósito. Que propósito poderia haver? O Harry o derrotou, então ele guarda rancor. Rony disse como se fosse óbvio. Você sabe quem não quer matar o Harry? Mas se ele quisesse apenas matar o Harry, então o Pettigrew poderia tê-lo estrangulado quando entrou no dormitório. Hermione soprou ar quente nas palmas das mãos e continuou. Você sabe quem não pode te tocar, certo? Você é de fato muito perigoso para ele, mas ele ainda te sequestrou. Isso significa que ele deve querer alcançar algum objetivo através de você. Você se lembra de algo que ele disse? Hermione era de fato muito inteligente. Ela pensou em algo que todos, até os professores, não tinham considerado. Ninguém sabia sobre esse assunto exceto por Cyrus e Dumbledore, que estavam bem cientes disso. Harry tentou recordar a cena na época, mas ainda balançou a cabeça desamparadamente. Ele disse que quando ressuscitasse, me mataria pessoalmente na frente de todos os comensais da morte, para deixá-lo saber que o menino que viveu não passava de uma farsa. Tudo bem, agora está claro. Ele só quer estabelecer sua autoridade. Rony disse perder para um bebê fez seus subordinados
subordinados não quererem mais acreditar nele. É mesmo? A explicação de Rony estava correta, e era de fato um dos planos de Lord Voldemort, mas Hermione ainda sentia que algo estava errado, sentindo sempre como se tivesse perdido algo. No entanto, sem saber sobre as Horcruxes, ela não poderia jamais imaginar que Lord Voldemort queria usar o sangue de Harry para ressuscitar. Esqueça isso. A propósito, que presentes vocês receberam? Hermione perguntou. Ela estava, é claro, se referindo aos presentes de Cyrus. Eu ganhei um livro com muitos feitiços mágicos nele, todos os quais não estão nos livros didáticos. Ela estava em êxtase. Só você ficaria feliz em ganhar um livro. Rony riu. Qual é a diferença entre dar um livro a alguém e dar a uma criança dever de casa de verão? Então ele falou com jactância sobre o presente que recebeu. Ele me mandou uma coruja. Rony estava muito satisfeito com esse presente, não apenas porque não tinha um animal de estimação adequado, mas também porque Cyrus se lembrou que ele tinha perdido o Perebas. Essa sensação de ser lembrado era muito boa. Em casa, ele era sempre aquele que era negligenciado. Eu ganhei um álbum de fotos com fotos da minha mãe e do meu pai dentro. Harry primeiro sorriu abertamente, depois pareceu um pouco confuso. Acontece que não sei por que várias fotos foram arrancadas. A Ginny ganhou uma ferramenta de alquimia, que eu acho bastante interessante. Mas não importa muito que o Sr. Cyrus mande para ela. Rony disse, ela tem conversado com o Sr. Cyrus todos os dias nestes últimos dias, mas o Sr. Cyrus não respondeu muito a ela exceto no primeiro dia. Eu vou ver. Hermione, ouvindo sobre a conversa, imediatamente pulou como um coelho, abandonando Harry e Rony. Os dois garotos tolos trocaram olhares, olhando um para o outro em branco. O Sr. Cyrus não dá a mínima para elas. Rony deu de ombros. Cyrus tinha uma razão para não responder a Ginny. Agora ele estava de volta à mansão Malfoy. Lucius tinha acabado de se despedir do pequeno ancestral, e agora dava as boas-vindas ao grande ancestral. Nestes dias, a mansão Malfoy estava fervilhando de visitantes. Sendo puro sangue ou não, contanto que tivessem algum dinheiro, todos queriam se informar sobre o Banco Bruxo. E essas pessoas, por acaso, eram aquelas que detinham o poder no mundo bruxo. Até mesmo muitos oficiais do Ministério da Magia vieram bater a porta. A família Malfoy costumava ser muito poderosa, com conexões profundas com esses oficiais influentes, mas naquela época, Lucius era quem levava dinheiro para construir relacionamentos. Agora, a situação tinha se invertido. Tudo começou depois que Harry foi resgatado. Harry tirou um dia para seguir especificamente a sugestão de Cyrus, declarando que depositaria a fortuna da família Potter no Banco Bruxo, e expressando grande confiança na segurança do Banco Bruxo, bem como questionando os ataques repetidos ao Gringotts. O apelo de Harry, é claro, era inegável. Pelo menos antes de o Ministério da Magia difamar Harry completamente, todos os bruxos que não eram comensais da morte admiravam muito o menino que viveu. O efeito dessa propaganda foi imediato. Quando Lucius ouviu a batida pela primeira vez, pensou que era outra família de bruxos querendo discutir a abertura de um cofre. Mas quando abriu a porta e viu o rosto familiar de Cyrus, ficou tão assustado que quase desabou. Narcissa tinha relatado a situação de Draco para ele palavra por palavra. Mestre, o próprio Cyrus já tinha esquecido aquilo há muito tempo. Ele veio simplesmente para fazer Lucius descobrir um jeito de conseguir algumas criaturas mágicas. Lucius, como está o progresso do banco? Tudo está correndo bem, mestre. Lucius respondeu com trepidação, cada vez mais bruxos começaram a depositar dinheiro comigo, mas receio que os duendes não desistirão facilmente. Ouvi dizer que eles têm causado problemas no Ministério da Magia várias vezes e estou preocupado. Com certeza, aquelas criaturas valorizam o dinheiro mais do que suas próprias vidas. Fazê-las ceder lucro é como esfolá-las vivas. Cyrus desdenhou. Ele, é claro, entendia as preocupações de Lucius. Não se preocupe, os duendes não conseguirão causar confusão. Primeiro, um grande número deles foi morto no Gringotts. Depois, após Lord Voldemort assumir o controle do corpo de Ragnarok, ele levou embora um grupo de guerreiros duendes. Agora, não restam muitos daqueles seres feios na Grã-Bretanha. O que podem aqueles inúteis duendes do Gringotts que não são bons de briga, fazer além de uivar algumas vezes do lado de fora do Ministério da Magia? Mas seus séculos de riqueza acumulada podem permitir que contratem muitos ajudantes. Cyrus pensou por um momento e decidiu deixar a Lucius algum seguro, caso os duendes causassem problemas. Onde o cofre está localizado agora? Em outro território secreto da família. Usei um feitiço para expandir um espaço temporário. Lucius disse rápido, mestre, eu acho que no futuro podemos assumir diretamente o Gringotts. Com certeza. Deixarei esses assuntos para você. Cyrus finalmente entendeu. Pessoas como Lucius, se você as mandar lutar e matar, elas só vão estragar tudo. Elas podem nem sequer ganhar vantagem lutando contra alguns estudantes. Mas quando se trata de gerir riqueza e especulação, os membros da família Malfoy são especialistas de primeira linha. Gaste um pouco de ouro para engraxar algumas mãos, e todo esse dinheiro eventualmente retornará para o bolso dele. Vou deixar alguns guardas para você, o suficiente para resistir a um pequeno exército. Cyrus lançou diretamente magia antiga, conjurando vários guardas de pedra. Esses guardas eram muito mais fortes do que aqueles criados por transfiguração comum, e possuíam habilidades de autocura. Uma dúzia ou mais de estátuas de pedra juntas podiam até caçar dragões. Deixe alguns no cofre e alguns na sua mansão. A vida sua e da sua família também é preciosa. Cyrus disse gentilmente. Lucius tinha trabalhado sob Lord Voldemort por tantos anos e nunca tinha ouvido tais palavras. Por um momento ele ficou de fato um pouco comovido. Mestre, tudo bem, agora quero que me ajude a adquirir um lote de criaturas mágicas, o máximo de tipos diferentes possível. Cyrus instruiu. Capítulo 164. Newt, eu não sou o aluno favorito de Dumbledore. Embora Cyrus tivesse confiado a Lucius a coleta de animais fantásticos, não foi fácil para Lucius adquirir um lote deles. Não era que ele fosse ineficiente, em vez disso, a proteção do mundo bruxo britânico aos animais fantásticos era muito rigorosa, e pouquíssimos animais fantásticos circulavam no mercado, a maioria dos quais carecia de letalidade significativa ou poder mágico especial. Animais fantásticos de classificação XXX e acima já eram extremamente raros, enquanto os animais de classificação XXXX eram basicamente criados em larga escala ou tinham zonas de proteção estabelecidas para eles. Mesmo que Lucius conseguisse colocá-los
segurá-los em suas mãos, mesmo por meio de contrabando, levaria uma eternidade. Afinal, animais fantásticos poderosos poderiam nem estar disponíveis com contrabandistas, e esperar que eles fizessem caça furtiva ou caçassem levaria vários meses de ida e volta. Depois de muito pensar, Cyrus decidiu que roubá-los diretamente seria mais conveniente. Ele aceitava todos os tipos, pois seu propósito principal era a pesquisa, e ele não considerava a força dos animais fantásticos. Um dragão poderoso era útil para ele, mas Cyrus também queria estudar um semi-inviso, que tinha pouca habilidade de combate. Este animal fantástico não só podia ser usado para fazer capas de invisibilidade, mas também possuía a habilidade de prever o futuro. Ele planejou abordar o problema por dois ângulos. Lucius cuidaria das compras, enquanto ele mesmo roubaria diretamente os bruxos contrabandistas. Além disso, os itens nas mãos desses bruxos eram os materiais de boa qualidade. Cyrus não ficou muito tempo na mansão Malfoy para não deixar Lucius desconfortável. Ele fez um desvio, indo primeiro ao bar Cabeça de Javali, que era o lugar mais bem informado, mas infelizmente não conseguiu nenhuma informação útil. Embora o contrabando de animais fantásticos acontecesse diariamente, a menos que alguém estivesse ansioso para vender, eles não negociariam abertamente. Na maioria dos casos, o comprador já estava confirmado antes de cada operação de contrabando. O ovo de dragão que a Grid adquiriu acidentalmente foi puramente uma armadilha preparada por Quirrell. Também existem muitos animais fantásticos na Floresta Proibida. Cyrus pensou, mas não estava com pressa de ir para a Floresta Proibida. A Floresta Proibida era como o quintal de Hogwarts. Embora tivesse muitos animais fantásticos, ainda era apenas uma floresta. Então a variedade de criaturas era limitada, e havia os problemáticos centauros com quem Cyrus não gostava de lidar. O lugar com a variedade mais completa de animais fantásticos é naturalmente a maleta de Newt. Infelizmente, eu não conheço Newt Scamander de forma alguma. Também não sei onde ele está agora. Cyrus sentiu um pouco de arrependimento. Newt viajou pelo mundo procurando animais fantásticos para escrever seu livro didático naquela época. Sua maleta provavelmente continha todos os animais fantásticos descritos no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, e ele até selou um obscurus. Sem sorte no bar Cabeça de Javali, Cyrus mudou de ideia, pensando que poderia haver algumas pistas no Ministério da Magia. O Ministério da Magia britânico tinha um departamento para regulamentação e controle de criaturas mágicas especialmente estabelecido, usado para gerenciar e proteger animais fantásticos. Ele imaginou que poderia haver arquivos que ele pudesse investigar lá. Cyrus era um homem de ação. Assim que saiu do bar Cabeça de Javali, ele já estava no beco do lado de fora do Ministério da Magia. Já era tarde e os membros do Ministério da Magia estavam saindo do trabalho um após o outro. Cyrus observou um bruxo sair e no momento seguinte ele se transformou na aparência daquela pessoa. Ele já havia se transformado em Davlis anteriormente, mas não usava essa identidade há muito tempo. E ele permitiu que Davlis voltasse depois de modificar levemente algumas de suas memórias. Cyrus caminhou calmamente em direção ao banheiro público. Até hoje, ele ainda não conseguia entender o que os fundadores do Ministério da Magia estavam pensando ao usar um vaso sanitário como entrada. Eles não tinham medo de que um dia a magia desse errado, fazendo com que os funcionários fossem levados pelos esgotos ou que coisas indescritíveis caíssem do teto do Ministério da Magia. Retornando ao Ministério da Magia mais uma vez, Cyrus escolheu não entrar à força. A equipe da recepção ainda não havia saído e ficou um pouco surpresa ao ver o bruxo em quem Cyrus havia se transformado retornando. Adork, por que você voltou? Esqueci uma coisa, Cyrus disse casualmente. Ele cumprimentou a outra pessoa naturalmente e então, ao se aproximar, estendeu um dedo delgado e o girou na frente dos olhos dela. Com fundo. Os olhos do funcionário ficaram imediatamente vagos. Cerca de um segundo depois, eles recuperaram a clareza. Ele balançou a cabeça e disse: "Tudo bem, sua varinha está em ordem, pode entrar." Cyrus caminhou pelo corredor vazio até o elevador. O saguão ficava no 8º nível do subsolo, e para chegar ao Departamento para Regulamentação e Controle de Criaturas Mágicas, ele precisava subir. Dizia-se que o Departamento para Regulamentação e Controle de Criaturas Mágicas era um departamento silencioso, mas, na realidade, era o segundo maior departamento do Ministério da Magia. Muitos casos envolvendo animais fantásticos ocorriam todos os anos, como o recente incidente com os duendes, que deu aos bruxos uma dor de cabeça. Aqueles sujeitos vinham ao Ministério da Magia para protestar e causar problemas todos os dias. Embora não causassem nenhuma fatalidade, a agitação prolongada prejudicaria a reputação do Ministério da Magia. Especialmente porque muitos bruxos pareciam ter cérebros subdesenvolvidos, na verdade simpatizando com aqueles duendes. Acreditando que as ações de Cyrus eram cruéis e violentas, e que Lucius estabelecer o banco dos bruxos era se aproveitar da situação. Mas quem diria que Cyrus originalmente tinha ido ao Gringotts apenas para recuperar algo normalmente, e mesmo quando a luta começou, ele matou apenas uma pessoa, Goderic. Os duendes provocaram sua própria ruína, ninguém mais era culpado. E Gringotts originalmente era algo pertencente aos bruxos. Foi apenas devido a um compromisso que os duendes assumiram, e agora tinha se tornado algo que os duendes possuíam desde os tempos antigos, o que era ridículo. Os bruxos tinham vidas longas, mas em apenas algumas centenas de anos eles haviam esquecido completamente a história das rebeliões dos duendes. Quão ferozes eram os duendes naquela época? Eles praticamente comiam bruxos como comida. Em última análise, é porque os bruxos são muito fracos. Um fogo se acendeu no coração de Cyrus. Os duendes cruzavam repetidamente a linha de base dos bruxos, mas a resposta dos bruxos era baixar sua própria linha de base. Este comportamento covarde enfurecia Cyrus. Concessões constantes só levariam os duendes a se tornarem cada vez mais desenfreados. Na verdade, se Cyrus não tivesse lidado com tantos duendes, sua força militar teria se tornado uma ameaça e uma rebelião teria eclodido novamente em não muitos anos. Naquela época seria novamente ao custo de sangue. Essas pragas, mais cedo ou mais tarde, eu matarei todas elas. Os olhos de Cyrus oscilaram. O único valor dos duendes era sua habilidade de forjar prata feita por duendes, mas tecnologia como essa poderia ser aprendida. Uma vez que Cyrus adquirisse a tecnologia dos duendes, então os duendes não precisariam mais existir. Os duendes sempre quiseram obter varinhas de bruxos, então é perfeitamente razoável que os bruxos queiram dominar a técnica de forjamento da prata feita por duendes, não é? Cyrus riu suavemente.
No fim das contas, eram sempre aqueles com os punhos mais fortes que tinham a palavra final. Todo o resto era apenas uma grande desculpa. Exatamente como o que estava escrito abaixo da estátua no saguão do Ministério da Magia. Magia é poder. Esta também era a frase em que Lord Voldemort mais acreditou durante toda a sua vida. Desde jovem, ele usou seu poder para intimidar outros no orfanato e então Dumbledore, com um poder ainda maior, forçou-o a se submeter. O que Lord Voldemort experimentou não foi justiça, mas que o lado com maior poder poderia fazer o lado mais fraco se curvar da maneira que desejasse. É claro que essa era a realidade cruel, uma lei imutável desde o momento em que a vida nasceu. Cyrus naturalmente também acreditava nessa verdade. Caso contrário, ele não buscaria o poder tão implacavelmente. No entanto, os humanos não eram feras. Eles não podiam apenas seguir os princípios mais baixos. Ele não seria tão insano quanto Lord Voldemort, ou tão extremo quanto Grindelwald, mas independentemente disso, a misericórdia era a tolerância do forte, não o direito do fraco. Tudo deveria estar sob seu controle. Cyrus não pensou muito além disso. Após sair do elevador, ele contornou a seção de ligação de duendes e centauros e continuou caminhando para dentro. Criaturas fantásticas incluíam animais fantásticos e alguns sub-humanos, incluindo lobisomens, duendes, elfos domésticos e assim por diante. Havia até um departamento especificamente para estudar dragões aqui, mas nenhum deles exercia apelo para Cyrus. Não era muito cedo e quase não havia ninguém em todo o departamento. Enquanto Cyrus caminhava mais para o fundo, ele viu de repente um homem de meia-idade um tanto calvo trancando uma porta com sua varinha. O homem ouviu passos, olhou para cima e vendo Cyrus, mostrou uma expressão surpresa. Adork, você ainda não saiu do trabalho? Ainda tenho algo a fazer. A propósito, houve algum caso de contrabando de animais fantásticos recentemente, de preferência algum que esteja atualmente sob investigação? Cyrus não demonstrou preocupação em ser descoberto. Ele respondeu a pergunta muito naturalmente e fez abertamente sua própria pergunta. Sua compostura vinha de sua própria força. Mesmo que ele fosse descoberto, o que aconteceria? No máximo, seria apenas um confundo. Contrabando de animais fantásticos? O homem de meia-idade pareceu surpreso, lançando a Cyrus um olhar estranho. Por que você está interessado nisso? Você não é do departamento de transportes mágicos? Aqueles bruxos das trevas transportam animais fantásticos para a Grã-Bretanha, e se não tomarem cuidado, causam um rebuliço. Não faz muito tempo, eles até criaram uma lenda de navio fantasma no Mar do Norte. Isso é verdade. Eu me lembro de outra vez, eles até contrabandearam sereianos, meu Deus. O bruxo agarrou a cabeça, parecendo sofrer. Quando aquele sereiano cantou no Mar do Norte, os trouxas acabaram pulando dos navios. O canto dos sereianos não era tão bonito quanto nos contos de fadas, especialmente quando faziam sons fora da água. Era praticamente uma arma sônica. Tudo bem, os arquivos estão todos lá dentro. Você pode procurar por si mesmo. Eu me lembro que o Sr. Scamander está atualmente monitorando um grupo de contrabandistas. Disse o homem, jogando as chaves do escritório para Cyrus. Estou indo embora agora. Vem à minha casa algum dia, eu vou te apresentar ao meu filho. Cedrico. Ele é um ótimo rapaz. O homem de meia-idade falou enquanto partia alegremente. Cedrico Diggory? Cyrus estreitou os olhos, mas não ficou muito surpreso. O pai de Cedrico, Amos Diggory, era o chefe do departamento para regulamentação e controle de criaturas mágicas e uma figura bastante poderosa no Ministério da Magia. No entanto, isso não importava para Cyrus. Em última análise, ele meramente ouvirá o nome de uma criança que morreu antes de a guerra começar, então ele ficou apenas brevemente surpreso. Ao longo de toda a série Harry Potter, a morte de Cedrico Diggory foi como a divisão entre o conto de fadas e a realidade, beleza e crueldade. Como um crepúsculo após o qual veio apenas a escuridão. Mas agora tudo havia mudado. Talvez Lord Voldemort ainda fosse ressuscitado, mas o que viria depois disso certamente não seria uma noite longa e sacrifício sem fim. Cyrus retirou o olhar, entrou no escritório e pegou os arquivos sobre a mesa. Newt Scamander? Newt Scamander era um velho bruxo com mais de 90 anos, especificamente 96. É claro que essa idade, embora não fosse jovem para um bruxo, não era tão avançada a ponto de ele não poder se mover. Desde sua aposentadoria, Newt tinha mais tempo para viver com animais fantásticos, e por muito tempo, ele e sua esposa Tina viveram em Dorset. No entanto, Newt estava sempre inquieto. Enquanto aproveitava sua aposentadoria, ele também lidava ocasionalmente com casos de contrabando de animais fantásticos, especialmente depois que seu neto atingiu a idade escolar, dando-lhe ainda mais tempo. Você tem certeza que são eles? Tina Scamander levantou seus olhos agressivos, parecidos com os de uma salamandra, e olhou ao longe para alguns bruxos envoltos em vestes pretas. Sim, Newt, que era quase um centenário, ainda parecia tão tímido como sempre. Sua voz era distinta, como a de um garoto grande e desajeitado. Você não precisa vir. Eu estou entediada em casa também, disse Tina suavemente, mas seu entusiasmo mal estava escondido em seu tom. Além disso, isso sempre me lembra dos velhos tempos. Ela estava se referindo, é claro, ao duelo com Grindelwald há meio século, que dizia respeito ao destino de bruxos e trouxas. Sem nem pensar se ela tivesse frequentado Hogwarts, com certeza teria sido uma grifinória. Esta senhora de quase 100 anos estava agora ansiosa, impaciente para esticar seus velhos ossos. Devemos agir agora? Não. Newt rapidamente a conteve. Não os alerte. Não sabemos onde eles estão mantendo os animais fantásticos. É melhor esperar que eles se revelem. Newt colocou sua mão um tanto envelhecida no bolso por um momento e então uma pequena criatura peluda foi aninhada em sua palma. Era um pelúcio. Um pelúcio era uma pequena criatura do tamanho da palma da mão, lembrando um pouco um ornitorrinco, com uma bolsa na barriga semelhante a uma criada por um feitiço de extensão indetectável. No entanto, este pelúcio era diferente daquele familiar que Cyrus vira no filme. Sua cor não era preta, mas de um tom mais claro. Cyrus observou Newt enviar o pelúcio. Na verdade, ele havia notado Newt e Tina há muito tempo. Suas características eram óbvias demais, especialmente a inseparável maleta marrom grande de Newt, na qual Cyrus podia ver muitos ecos mágicos. Ele olhou para Newt, depois para os bruxos das trevas à distância, levantou gentilmente sua varinha, tocou o ar e então caminhou em direção a Newt. Sr. Scamander. Newt e Tina se assustaram com a saudação repentina. Eles se viraram para ver um jovem com o cabelo penteado para trás, cujas pontas estavam tingidas com um pouco de dourado, parado atrás deles. Quem é você? Newt estreitou os olhos, observando a outra pessoa caminhar confiantemente em sua direção. Seus olhos subitamente ficaram embaçados, como se visse uma figura familiar. Ele estremeceu imediatamente, como se tivesse caído em chamas azuis. Espere, eu não sou mais o aluno favorito de Dumbledore. Fim do vídeo.
Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!